Amém, queridos. Boa noite, igreja. Muito frio aí? Tá gelado, né, gente? Mas o Senhor nos aquece, amém? A presença do Senhor nos aquece nesse tempo. O pastor já orou. Eu queria que você, fosse abrindo o seu coração, se preparando para receber a palavra nessa noite, amém? A palavra de Deus, ela gera em nós esperança, ela gera fé em nós, amém? É isso que a palavra faz no nosso coração quando nós nos abrimos. Eu quero repartir uma palavra que Deus colocou no meu coração, até diante do nosso mês de oração, agosto orando, e o Senhor coloca algo no meu coração, que é sobre aprender a esperar, né? O tema da palavra é crescendo no tempo da espera. Quem aqui tem esperado algo em Deus? Quem está esperando algo em Deus? Cumprimento de uma promessa, algo que foi liberado sobre a sua vida. Você está esperando algo no Senhor, não é? Nesse tempo, a gente vai falar um pouquinho, algumas chaves que Deus tem me dado nessa noite, e eu creio que vai edificar a sua vida, amém? Mas esse tempo de espera, quem é que gosta de esperar? Cadê a criançada aqui? Criançada. Quem gosta de esperar? Vocês gostam de esperar? Quem que gosta de esperar? É gostoso o tempo da espera, né? Será que nós gostamos de esperar? Nós não gostamos de esperar, não é verdade? O ser humano, ele não é preparado para esperar. Nós queremos tudo no nosso tempo e do nosso jeito, não é verdade? Nós não gostamos, não fomos preparados para isso. Por isso se torna tão desafiador esperar pelo cumprimento das promessas, não é? Nós temos dificuldade de esperar até as coisas do dia a dia. Quem aqui já chegou com fome e a comida não está pronta? E você fica desesperado, né? Meu Deus, mas vai demorar tudo isso ainda, não é? A gente quer chegar e a gente quer tudo pronto. Por isso que inventaram o micro-ondas, não é? Para acelerar os processos. E isso vai dificultando mais ainda a nossa vida a aprender a esperar no Senhor. Porque no céu não tem micro-ondas, não é? No céu tem o tempo certo, amém? Não é? Porque nesse tempo de espera, Deus vai nos ensinando a crescer. Então, tudo na nossa vida, nós temos que esperar. Quando nós engravidamos, não é? A gente espera ali 9 meses para nascer o bebezinho. O casal aqui, a Débora, testemunhando aí, 9 meses esperando o bebezinho. E na hora certa, esse bebê chegou, a Ágata chegou. Eu me lembro quando eu fiquei grávida do Tiago, e daí o pastor Samuel lá de Londrina, não o pastor Samuel, meu esposo, o pastor Samuel, chegou e veio me cumprimentar, e veio me dar os parabéns, e eu falei, ai pastor, não vejo a hora, dele nascer. Aí ele falou assim, não, vai nascer na hora certa, tem que esperar, é na hora certa, não é? E nós sempre queremos acelerar as coisas, nós temos pressa, das coisas acontecer na nossa vida. Mas nós temos que esperar, a gente espera para nascer, a gente espera para crescer, não é verdade? A gente espera lá na fila, para ser atendido, a gente espera lá no hospital, a gente espera tudo, a gente tem que esperar, não é? O ser humano precisa aprender a esperar. Amém? Nós temos que aprender no Senhor, não é? Nós temos que aprender a esperar pelo cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Então, a espera, ela pode gerar, duas coisas na nossa vida. Ela pode nos levar a crescer, a amadurecer, ou ela pode adoecer o nosso coração. Adoecer. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 13, verso 12, diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Então, quando nós, estamos esperando, aquilo vai demorando para acontecer, quando nós esperamos da forma certa, eu vou falar sobre isso, nós vamos crescer, amadurecer, não é? Porque a espera em Deus, ela tem um propósito, existe um propósito para tudo isso. Amém? E nós temos que aprender esse lugar. Então, não é fácil esperar, mas é necessário, se de fato nós queremos crescer em Deus. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o tempo, o seu tempo determinado,
E há tempo para todo o propósito debaixo de Deus, debaixo do céu. Tem um propósito para todas as coisas. Amém? Tem um propósito. Então, nós só vamos desfrutar se nós aprendermos a esperar. Quem aqui está fiel no Agostorando? Você estabeleceu seus alvos de oração, não é? Lá na célula, enviou lá os seus pedidos. Quem aqui teve pelo menos um dos seus pedidos respondido? Não acabou ainda, né? Nós temos ainda uma semana, mas quem aqui já teve, né? Um milagre, um pedido que foi respondido? Quem ainda está aguardando? Né? Então, creia, no tempo certo vai vir a resposta, não é? Então, nós temos a nossa lista e às vezes você já está há muito tempo esperando e sem resposta disso que você está colocando diante do Senhor. Alguns estão firmes esperando no Senhor, outros tomaram decisões erradas por não saber esperar. Outros desistiram por não saber esperar. Outros tomaram decisões, não é? Achando, está demorando demais. E nós temos um exemplo na Bíblia, bem clássico, que é o exemplo da vida de Abraão. Quem lembra de Abraão? O próprio Deus diz para ele que ele vai ter um filho. Mas o que ele faz? Porque ele não conseguiu esperar, ele estava com pressa. O que ele fez? Ele deu um jeitinho. E esse jeitinho, o que foi gerado? Ismael. E tem consequência até hoje, desse jeitinho que esse homem de Deus deu, porque ele não soube esperar. E às vezes nós estamos aí, gerando Ismael, ao invés de esperar a promessa de Deus na nossa vida. Então esse é um exemplo, né? E tem outros na palavra de Deus. Então, sabe, queridos, esperar pode gerar em nós muitos sentimentos. Pode gerar em nós desânimo. Pode gerar em nós cansaço. Pode gerar em nós incredulidade. Pode gerar em nós medo, ansiedade, questionamento, comparações. Porque às vezes aquele irmão está orando, às vezes até pelo mesmo motivo. Deus respondeu na vida dele e não respondeu na nossa vida. Às vezes aquela esposa, ela está orando há tanto tempo por um filho. E às vezes aquela amiga lá engravidou, mas você continua esperando. E aquilo vai gerando comparações, sentimentos. Isso vai adoecendo a pessoa. E a pessoa, muitas vezes, acaba desistindo. Acaba desistindo dos sonhos, dos objetivos, acaba desistindo do chamado, acaba desistindo da sua família, do seu casamento e até mesmo de Deus. Porque são sentimentos que vai entrando no coração. Poxa, eu estou esperando há tanto tempo. Tanto tempo eu estou orando, há tanto tempo eu estou esperando. E a coisa não acontece. Será que tem alguma coisa errada comigo? Quem já pensou assim? Deus, será que eu estou orando errado? Será que tem alguma coisa errada comigo? O que está acontecendo? E nós vamos, nos afastando, nos adoecendo, a ponto de abandonar a nossa caminhada com Jesus. Às vezes você está esperando tanto tempo pelo teu chamado. Às vezes Deus liberou uma palavra para você, que você vai exercer um pastoreio, ou missão, alguma coisa. Deus liberou uma palavra profética sobre a tua vida, mas ainda não aconteceu. E nesse tempo de espera, você vai tentando acelerar os processos. Eu quero falar, queridos, que algo que Deus colocou no meu coração. Como nós podemos esperar? Quais são algumas atitudes que nós precisamos ter nesse tempo de espera, para que o nosso coração não venha adoecer? Amém? Você confia no Senhor de todo o teu coração? Você crê na palavra, como a palavra sendo a verdade absoluta sobre a sua vida? É sobre ela que você tem colocado a sua esperança? A Bíblia diz em Números, capítulo 23, verso 19, ele diz assim: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia.
Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Amém? Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então Deus, Ele deseja, Ele quer nessa noite nos ensinar a esperar. Tem o jeito certo. Se você se encontra nessa noite cansado, desanimado, né? Às vezes você percebe que você está adoecendo, abre o teu coração, porque Deus vai renovar você nessa noite, amém? Vai renovar, a palavra vai trazer sobre o seu coração esperança, vai curar aquilo, não é, que muitas vezes, querido, o inimigo tem lançado mentiras e tem adoecido você. Às vezes você chegou nesse lugar, às vezes você está aqui nessa noite, até mesmo com incredulidade no teu coração. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que a tua fé, ela vai ser avivada nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Então creia, o Deus que você serve, Ele é fiel para cumprir a palavra, amém? Ele é fiel. Então, uma das decisões, queridos, mais importantes no nosso tempo de espera é não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, mas no Senhor. Às vezes nós nos apoiamos, né, no nosso entendimento, na nossa sabedoria. Abraão se apoiou no entendimento dele. Não, eu vou dar um jeito aqui. A mulher dele mais sabe que ele ainda chega lá, oferece lá, né, a serva dela, não vai lá, deita com ela, dorme com ela, e você vai ter um filho, porque eu não dou mais conta, não tem mais jeito, né? E ela se une ali. E aqui é um princípio, não vou ministrar para casais, mas aqui nós podemos tirar até um princípio, querido. Que às vezes, você, esposa, precisa ser aquela que vai encorajar o teu marido a continuar esperando. Não, amor, não foi isso que Deus falou com a gente. Deus falou isso aqui. E é sobre essa palavra que nós vamos firmar nossa fé. Nós não vamos dar jeitinho. Nós vamos permanecer até Deus cumprir. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez. Amém? E é o inverso também. Às vezes você é homem de Deus. Você vai perceber que a tua esposa não está legal. Que às vezes ela está tentando dar um jeitinho para acelerar o processo. E você vai dizer, não, meu marido. Não, não, minha esposa. Não. O Senhor falou isso para nós. Lembra aquele dia? Nós precisamos trazer à nossa memória o que dá esperança. Você, homem de Deus, olhar para sua esposa e dizer, não, lembra aquele dia, quando nós estávamos orando, lembra aquele dia que Deus falou lá no culto, aquela palavra, lembra aquele dia que Deus falou conosco através da palavra, e é sobre essa palavra que nós vamos firmar nossa fé, nós não vamos dar jeitinho. Nós vamos permanecer, porque nesse tempo de espera, Deus está gerando algo no nosso coração, amém? Então, a gente percebeu que houve uma situação na vida deste casal, não apenas ele, mas ela vem e também, não é, oferece, e houve consequência, e você conhece a história, se você não conhece, você pode ler, que está lá no livro de Gênesis, e você vai ser muito abençoado. O que eu amo a palavra de Deus é que a palavra de Deus traz aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. E nós precisamos ir para a palavra, amém? De que maneira você tem esperado como família, não é? Então, confie no Senhor. Está demorando? Confie no Senhor. Fala para quem está do teu lado, está demorando? Confie no Senhor. Amém? Confie, porque Ele é fiel. Muitas vezes, por nós apoiarmos em nosso entendimento, nós vamos tomando decisões erradas por achar que o Senhor esqueceu das suas promessas. Decisões que podem trazer sérios problemas para a nossa vida. Amém? Então, estava demorando e esse casal dá um jeitinho. O que você está esperando em Deus? Às vezes você está esperando uma cura, não é? E eu quero dar um parênteses aqui. O Samuel fala, né, já falou algumas vezes. Tenho a minha cunhada, né, imagino que ela esteja assistindo. Ontem foi aniversário dela. Eu quero mais uma vez te abençoar, Sônia, te dar os parabéns. E a minha cunhada está esperando a cura em Deus.
Mas ela não está esperando de uma forma passiva, murmurando, reclamando, questionando. Queridos, é uma mulher que está esperando em Deus. Essa enfermidade não parou a minha cunhada, muito pelo contrário. Ela está andando por fé a cada dia e ministrando o coração de muitas pessoas. Porque a fé dela, queridos, ela nos constrange. E ela está esperando uma cura, está esperando no Senhor. Às vezes você está esperando uma promoção no teu trabalho. Às vezes você está esperando a salvação de um familiar, a restauração do seu casamento, um esposo, para os solteiros, as solteiras. Às vezes você está esperando o cumprimento da promessa de Deus no teu chamado. O que você está esperando em Deus? Tive uma experiência tão especial ontem. Como Deus é bom e Deus é fiel e Deus não tem coincidência, Deus tem propósito, amém? Né? Vocês sabem que eu oro pela minha família, e ontem eu estava conversando com as minhas irmãs, fiz uma chamada de vídeo com elas, e uma das minhas irmãs estava em Londrina, e ela acabou passando mal em Londrina, até falei para ela que eu ia ministrar, não sei se ela está assistindo, se ela estiver assistindo ela vai ouvir. E ela passou mal, teve que ir para o UPA, e ela lá no UPA aguardando ser atendida, chegou lá um grupo lá da Nova Aliança para orar, para evangelizar, para ministrar, para servir. Quem que estava lá? A minha irmã. Quem que foi abençoado? A minha irmã. E ela falou assim, ela me chama de Meire, né? Ela falou, Meire, que povo querido, que povo legal. Meu Deus, como eu fui abençoada. Querido, Deus tem um jeito certo de fazer. Deus tem o jeito certo, a hora certa. Isso é coincidência? Não, é propósito. Nem de Londrina ela mora em Curitiba. E ela estava a passeio, foi para o UPA. E alguém foi lá servir ela. Olha como é lindo. Querido, Deus tem o jeito certo. De que maneira você tem esperado? Você tem esperado com fé ou com questionamento? De que maneira você tem esperado o cumprimento das promessas na sua vida? Você tem esperado com fé ou com questionamento? Como você tem esperado? Tem o jeito certo. Quando nós esperamos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos desfrutar das promessas do Senhor. Então, eu quero falar rápido sobre algumas atitudes. Primeira coisa, nós precisamos esperar orando. É a primeira coisa. Nós precisamos esperar pelas promessas do Senhor, orando. Nós temos duas bases aqui da palavra, Filipenses capítulo 4 e 6. Capítulo 4, verso 6 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então eu vou apresentar para o Senhor, mas eu também vou agradecer por aquilo que Ele já fez. Hoje pela manhã nós estávamos com as líderes, tivemos um tempo, hoje de manhã, e a gente estava compartilhando sobre isso, o que é a gratidão na nossa vida. A gratidão nos protege, queridos. A gratidão protege o nosso coração da amargura. É isso que a gratidão faz. E o Senhor está dizendo para nós, olha, apresenta para o Senhor em oração, mas também aprenda a agradecer. Agradeça. Quem aqui Deus já fez coisas lindas na sua vida? Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. E nós precisamos aprender nesse lugar. Amém? E o Salmo capítulo 5, verso de 1 a 3 diz assim: ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção aos meus gemidos. Atende ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a Ti que eu oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã eu te apresento os meus pedidos e fico à espera. Então ele estava dizendo, Senhor, ouve o meu clamor. Ele estava orando, ele estava apresentando para o Senhor as necessidades dele ali, logo pela manhã. E ele estava esperando. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, nesse tempo de espera na nossa vida, nós precisamos orar. O segundo, nós precisamos esperar com paciência, não é? Com paciência. Salmo 40, verso 1,
diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Então, não basta esperar, ainda tem que ser com paciência, não é? Tem que ser com paciência. Ô, Senhor, mas além de eu esperar, ainda tem que ter paciência, né? É assim. Essa paciência, queridos, ela revela a nossa fidelidade ao Senhor. É isso que a paciência revela. Essa paciência, ela vem da mesma palavra de longanimidade, não é? Que é esse ânimo longo, não é? Esse ânimo, nós vamos esperar. E essa paciência, ela vai guardar o nosso coração. Ela vai demonstrar que nós estamos ali com o nosso coração no Senhor. Não importa o quanto demora, eu vou decidir esperar. Senhor, não importa, eu decido esperar. Porque eu sei, queridos, que o Senhor tem a hora certa. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem o momento certo. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um propósito. Sabe que quando nós oramos a Deus, nós precisamos entender que Deus, Ele vê lá na frente. Deus não vê como nós. E muitas vezes aquilo que não aconteceu na nossa vida, ou que, né, aquela resposta, porque nós não estávamos preparados. Quem aqui já teve uma experiência que você orou, Deus fez diferente, e depois você falou assim: Deus, obrigado porque o Senhor fez diferente. Obrigado porque o Senhor não ouviu a minha oração. Obrigado, Senhor. Sabe, queridos, nosso Deus é um Deus amoroso, bondoso. Ele sabe o melhor para nós. Então, o primeiro eu preciso esperar orando. O segundo eu preciso esperar com paciência. O terceiro eu preciso esperar na sua palavra. Eu preciso esperar na palavra, nas promessas de Deus. Salmo 130, verso 5, o salmista diz: espero no Senhor, sim, espero nele, em sua palavra depositei a minha esperança. Na sua palavra eu deposito a minha esperança, amém? É na palavra de Deus, não são nas circunstâncias, não é num diagnóstico, não é nas minhas emoções, mas é na palavra. O quanto nós confiamos na palavra de Deus. O quanto nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz. O quanto nós cremos que ela é poderosa. O quanto nós cremos na palavra de Deus. O quanto nós cremos nisso. O salmista diz, Salmo 119, verso 14: Tu és o meu refúgio e meu escudo, a tua palavra é a minha esperança. Nós temos que aprender a depositar a nossa fé, a nossa vida, queridos, na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a orar a palavra de Deus. E nela, não é? Colocar nossa fé. Dizendo: Pai, os meus olhos não estão vendo, mas a palavra de Deus diz isso. E é sobre a tua palavra que eu lanço a minha fé. Deus, eu não estou sentindo, mas a tua palavra diz isso. É sobre a tua palavra, Senhor, que eu vou lançar a minha vida. É na tua palavra que eu vou lançar, Senhor. É na tua palavra que eu vou descansar. É na tua palavra que eu vou avançar. É na palavra de Deus. O quanto eu conheço a palavra de Deus e o quanto eu dependo da palavra de Deus, o quanto eu me rendo à palavra de Deus. Porque não basta conhecer, queridos. Nós precisamos nos render. Deus, eu não estou entendendo, mas a tua palavra diz isso. E eu decido confiar. Amém? Então, primeiro é a oração. O segundo é a paciência, o terceiro é a palavra, e o quarto é com confiança. Eu preciso confiar na palavra, no Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração, e não dependa do seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Queridos, confiar em algo, em coisas, em pessoas, o resultado não vai ser bom. A Bíblia diz isso, nós não podemos, maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos confiar no Senhor, confiar em coisas, confiar em dinheiro. Olha o que Provérbios fala, capítulo 11, verso 28. Quem confia em seu dinheiro cairá. Quantas pessoas estão confiando no seu dinheiro, no seu trabalho? Não mede, queridos, não mede as consequências das decisões que tomam, se apoiando em coisas, fazendo do seu alicerce, da sua vida, da sua base, as coisas desse mundo.
abrindo mão de tantas coisas, por causa do dinheiro, ou outras coisas que você pode colocar o nome aqui. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Provérbios 26 diz assim: quem confia no próprio entendimento é tolo. Esse entendimento está dizendo de um entendimento humano. Mas quando o nosso entendimento ele é apoiado na palavra de Deus, quando nós buscamos esse entendimento, essa sabedoria, queridos, a nossa vida avança. Quando as coisas não vão acontecendo na nossa vida, nós vamos muitas vezes adoecendo. Quando nós deixamos de confiar no Senhor, de confiar na palavra, nós vamos adoecendo e nós vamos tornando pessoas indiferentes. O pior estado que um cristão chega é quando ele chega a ser indiferente com aquilo que está acontecendo ao redor dele. Essa indiferença. Não. Nós precisamos, querido, nos quebrantar na presença do Senhor. Deus, eu não estou vendo. Senhor, mas, Senhor, escuta o meu clamor, o meu gemido. Deus, eu não vou desistir da minha casa. Deus, eu não vou desistir da minha família. Deus, eu não vou desistir do meu casamento. Deus, eu não vou desistir do meu chamado. Deus, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, eu não vou desistir. Senhor, eu coloco a minha confiança em Ti. Senhor, eu não vou desistir. Porque tem uma palavra liberada sobre a minha vida. Senhor, me ajuda a trazer à minha memória o que me dá esperança. Senhor, tira do meu coração essa frieza, essa indiferença. Senhor, que volte a queimar dentro de mim o fogo da Tua presença. E nós precisamos ir para esse lugar, queridos. Então, nós precisamos ter confiança no Senhor. O quinto, nós precisamos ter gratidão. É com gratidão que nós esperamos. Esse coração grato, oração, paciência, palavra, confiança e gratidão. 5 chaves para nós aprendermos a esperar para que o nosso coração não adoeça. Não adoeça. Nós precisamos aprender. A Bíblia diz, não é? 1 Tessalonicenses 5,18, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Senhor, eu não estou vendo. Senhor, mas eu sou grata a Ti. Senhor, eu perdi meu emprego. Senhor, mas eu sou grato a Ti, porque eu sei que o Senhor tem algo melhor preparado para mim. Amém? Senhor, eu não estou bem, né? Às vezes alguma situação na Tua saúde. Senhor, mas eu sou grato a Ti, porque o Senhor me dá saúde, e eu creio nessa palavra. Aprendendo a ter esse coração grato, quando nós praticamos esse princípio, queridos, no tempo de espera, nós vamos crescer. Quando nós aprendemos a orar, nós aprendemos a ser essa pessoa, não é? Paciente, esperando o tempo de Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança na palavra, quando nós confiamos de todo o nosso coração no Senhor, não no nosso entendimento, não em coisas dessa terra. Quando nós aprendemos esse lugar, esse coração grato, o nosso coração não vai adoecer. Amém? Não vai. Às vezes você está olhando para você hoje, você pode estar, né, dizendo isso. Reconhecendo, percebendo que você está adoecido em algumas áreas da sua vida. Mas o Senhor quer restaurar isso nessa noite, amém? Então, quando nós esperamos, querido, em Deus, eu quero falar 3 promessas sobre a sua vida. 3 promessas. Quando nós aprendemos a esperar da forma certa, é certo que nós seremos ouvidos. Amém? O Senhor vai ouvir a sua oração. Olha o que a palavra de Deus diz, não é? Salmo 40, a gente já citou essa referência.
capítulo 40, verso 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Gente, o que é se voltar? O que é se voltar? Então, vamos supor ali que o Samuel, né? Ele está andando. E ele não está prestando atenção em mim. E eu começo a chamar por ele. E ele se volta para mim. Ei, tem alguém me chamando. Tem alguém me chamando. Quando nós buscamos, quando nós esperamos com paciência, o Senhor conhece o teu coração. Não um coração questionador, mas é esse coração que descansa no Senhor. O Senhor vai dizer: ei, tem alguém me clamando. Ele vai se voltar para nós, não é? E Ele vai ouvir o nosso clamor. Tem o jeito certo. A promessa para mim e para você é que o Senhor vai ouvir. Salmo 34, verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. Querido, você tem um Deus que ouve a sua oração. Você tem um Deus, você serve um Deus que ouve o seu clamor. Mas de que maneira você tem clamado, de que maneira você tem orado? Lembra na sala de oração, quem esteve aqui às 12 horas? Lembra que nós falamos, nem toda oração move o céu, queridos. Nem toda oração. Nós precisamos orar. Quando nós oramos com coisas dentro do nosso coração, nós precisamos deixar, nós precisamos confessar, precisamos abrir diante do Senhor. E Ele vai ouvir nosso clamor, amém? Quando depositamos a nossa esperança no Senhor, vamos esperar, crendo que as nossas orações estão sendo ouvidas e que no tempo certo a resposta virá. Segunda promessa, quando nós, esperamos da maneira correta, nós vamos experimentar da bondade do Senhor. Nós vamos experimentar, porque Deus é um Deus bom. Lamentações, capítulo 3, verso 25, diz assim: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Quando nós esperamos no Senhor, nós vamos experimentar essa bondade. Nós vamos experimentar esse favor, esse cuidado do Senhor, que você nem, muitas vezes, querido, você está percebendo, mas a bondade está sobre você. O cuidado de Deus está sobre a sua vida. E nós temos que abrir o nosso entendimento para isso. Para que o nosso coração se encha de gratidão. Para que eu e você possamos perceber que se você tem conquistado coisas, não é porque você é um cara inteligente, porque você é sabidão. Não, porque a bondade de Deus está sobre a sua vida. Porque a misericórdia de Deus te alcançou. Porque a misericórdia de Deus se faz nova a cada manhã sobre nós. Amém? Nós precisamos reconhecer. Quando nós reconhecemos a bondade de Deus na nossa vida, aí sim nós vamos cantar essa canção, que o Senhor tem as nossas mãos e o nosso coração nos dias bons e nos dias também que não são bons. Quando nós entendemos que tudo vem do Senhor, nós vamos experimentar a bondade do Senhor. No tempo da espera, a bondade de Deus, ela se manifesta na nossa vida, transformando tristeza em alegria. Quantas vezes você foi para o lugar da oração e você abriu o teu coração e às vezes você não estava bem, às vezes você estava com algumas inquietações, mas você abriu e você saiu daquele lugar experimentando da alegria do Senhor. Às vezes uma situação na sua saúde, e você foi para aquele lugar, ou alguém orou por você, e você foi curado. É a bondade do Senhor, amém? Às vezes uma situação de ansiedade, de preocupação, e você saiu daquele lugar, com teu coração fervendo, cheio de fé.
Amém? Então, quando nós esperamos da forma certa, nós vamos experimentar a bondade do Senhor. Amém? A bondade de Deus se manifesta quando nós esperamos dele. Mais uma promessa: nós seremos renovados. E é nessa aqui que eu quero ficar. Nós conhecemos muito esse texto. Está lá no livro de Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa é a promessa. Quando nós esperamos da forma correta, nós vamos ser renovados. Quem aqui precisa ser renovado no Senhor? Amém? Eu creio que essa noite é uma noite de renovo, de cura, onde, queridos, você vai alinhar algumas coisas no seu coração, na presença do Senhor. E entendendo que nesse tempo de espera, tem um propósito. Deus quer trabalhar algo no teu coração. Deus quer levar você a amadurecer. Porque se tem uma coisa que criança não sabe, é esperar. E às vezes nós estamos assim, como crianças, meninos na fé, birrento, batendo o pé, não é? Me dá, me dá, me dá. E Deus está trabalhando algo no nosso coração. Quando nós esperamos da forma certa, nós vamos ser renovados. Queridos, os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Amém? É nesse lugar que o renovo virá e que a nossa fé é fortalecida. Quando esperamos o Senhor, nós não vamos adoecer e nem retroceder. Quando nós esperamos no Senhor, nós vamos avançar e desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Quando nós esperamos no Senhor, nós vamos correr. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, não é? Diz que sobe como águias, correm e não se cansam. Nós vamos sair desse lugar, dessa apatia espiritual. Esperar em Deus não é ficar sentado esperando as coisas acontecer e cair do céu sobre nós. Não. A gente sempre fala que quem caiu do céu foi o diabo. Né? Foi o diabo que foi lançado para a terra. Nós não vamos ficar sentados esperando, não. A Bíblia diz no Salmo 126, não é? Mesmo com lágrimas, eles continuavam semeando. Eles continuavam semeando. E no momento certo, com alegria, eles iam trazer os seus feixes. Enquanto, querido, nós estamos esperando, enquanto nós estamos passando por luta, enquanto as coisas estão acontecendo, nós continuamos a semear, a trabalhar, a se mover, a declarar, a profetizar, a evangelizar, a orar. Amém? Nós continuamos a servir a nossa casa, a nossa família. Nós continuamos. Quando nós aprendemos a esperar da forma certa, depositando a nossa esperança, a nossa confiança na palavra, querido, nada pode te parar. Nada pode. Porque nesse tempo Deus está gerando algo no teu coração. Deus está gerando fé, Deus está te ensinando. Deus muitas vezes está trabalhando situações, queridos, de orgulho no nosso coração. Muitas vezes Deus está nos levando para esse lugar, que agora é tempo de ficar, é tempo de esperar. Mas não sentado, não questionando, porque nesse lugar nós vamos ser renovados. Amém? O Senhor tem algo para fazer na nossa vida. Quando aprendemos a esperar em Deus, o nosso coração não vai adoecer. Isso vai nos tornar homens e mulheres maduros na fé. Amém? Quantas coisas Deus vai nos ensinando nesse momento. Vai nos levando a depender mais dEle. Vai nos levar a conhecer mais e mais a palavra. Queridos, nossos momentos de vale é o momento que mais nós buscamos. Nós precisamos. Precisamos do secreto. Lembra da palavra de sábado passado?
Tudo começa no secreto. Tudo começa. O teu crescimento começa no secreto. É nesse lugar da oração. A tua cura começa nesse lugar. As revelações do alto começam nesse lugar. As recompensas vêm nesse lugar. É nesse lugar do secreto, da oração. É nesse lugar de espera. Guarda isso no teu coração. Queridos, a ansiedade na nossa vida, ela é improdutiva. Ela não vai produzir nada em nós. Nada. Não vai produzir. Agora, a fé no nosso coração, é isso que vai nos mover. Amém? A espera na fé nos coloca no lugar da esperança. Amém? A fé nos leva para esse lugar. Foi profetizado, né? Foi orado hoje aqui sobre fé. Não colocando os nossos olhos nas circunstâncias, mas na palavra de Deus. Isso vai nos levar a se mover. A Bíblia diz isso, que o justo vive pela fé. Aprender a esperar no Senhor, nós seremos renovados e encorajados a prosseguir. O que o inimigo quer fazer na minha vida e na sua vida é paralisar. É dizer, não tem mais jeito. Mas tem jeito, sim. Sempre tem. A palavra de Deus, queridos, ela é viva, ela é eficaz. Deus sempre tem a última palavra sobre você, sobre a minha vida, amém? Nem sempre a resposta vai vir do jeito que nós queremos, mas vai vir do jeito que nós precisamos. Amém? Nem sempre é do jeito que nós esperamos. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Nós não colocamos Deus numa caixinha e nós vamos orando e Deus vai fazendo do jeito que a gente quer. Não. Quando nós oramos, Deus vai fazendo do jeito que Ele quer. A oração é uma demonstração de dependência. Deus, eu confio em Ti. Eu dependo de Ti. Eu creio na Tua palavra. Esse tempo de espera na minha vida e na tua vida, queridos, precisa ser gerado algo no teu coração. Precisa ser gerado. Quando você perceber que esse tempo de espera, ele está gerando esse desânimo, ele está gerando essa ansiedade, ele está gerando esse medo, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. E você precisa discernir, para você rejeitar esses pensamentos, para você se levantar na força do Senhor. Eu gosto tanto do capítulo de Efésios, capítulo 6, quando Paulo ele inicia falando sobre a armadura, mas ele diz assim, olha, sejam fortalecidos na força do Senhor. Seja fortalecido, não é na tua força, é na força do Senhor. Davi, quando vai enfrentar o gigante, qual que é a declaração de Davi? Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você na força do Senhor dos exércitos. Como nós precisamos, queridos, identificar, como nós precisamos ter a revelação de que não é do nosso jeito, não é na nossa força, não é no nosso tempo, não são as estratégias naturais dessa terra, não é a sabedoria desse mundo que nós vamos avançar. Mas é na palavra. Nós precisamos parar de manipular. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ir para esse lugar da oração, com esse coração quebrantado. Deus, eu não estou entendendo, mas eu confio em Ti. Se ainda não se cumpriu, é porque o Senhor tem um propósito. Querido, Deus nunca erra. Nunca errou. Se a coisa está demorando, é porque alguma coisa, não é? Está fora de ordem da nossa vida. Ou às vezes a gente está fazendo tudo certo. Mas Deus está dizendo, filho, ainda não é tempo. Filha, ainda não é tempo. Eu quero você mais perto de mim. Eu quero você mais perto de mim. Eu creio que essa é uma noite, queridos, de você alinhar algumas coisas no teu coração. Porque o teu coração está adoecido por algumas coisas. E isso tem levado você a se afastar. Primeiro da presença de Deus. Depois do corpo de Cristo.
do chamado, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus deseja fazer. Às vezes você, está aí por um fio para desistir daquilo que Deus tem para você. Porque às vezes você está esperando da forma errada. Você está esperando, firmando os olhos nas pessoas. De que maneira você está esperando o cumprimento da promessa de Deus na sua vida? De que maneira? Queria que você fechasse os seus olhos e você deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração. Você está cansado de esperar? Você está cansado de esperar? Às vezes há uma incredulidade no teu coração e você precisa confessar nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Enquanto a gente canta essa canção, deixa o Espírito Santo ministrar. Em nome de Jesus.